Olá a todos do canal Mais de Deus, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comentários, obrigado. Você sabia que a Bíblia fala de duas ressurreições? Como vimos em outro vídeo do nosso canal, a ressurreição é a solução de Deus para nos livrar da morte. O assunto ressurreição é um tema bíblico muito importante para nossas vidas. Portanto, nada melhor para termos a resposta de Deus para esta pergunta, deixarmos a própria Bíblia nos responder. Mas antes é preciso você saber que além de existir duas ressurreições, também existem duas mortes. Como entender isto? Vejamos. Primeiro ponto a analisarmos é o que a Bíblia chama de primeira morte. A primeira morte é esta que nos rodeia diariamente através de doenças, acidentes, bandidagem e outras causas mais. A primeira morte é esta que tem o poder de acabar com nossos sonhos e planos e que nos leva para a sepultura, ao pó da terra, conforme Salmos 90 versículo 9 e 10 que diz: Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Vejamos em Jó 7 versículo 9 e 10 que diz: Assim como a nuvem se desfaz e desaparece, assim é quem desce à sepultura, não volta mais. Nunca mais voltará ao seu lar. Jamais voltará à sua habitação, não mais o conhecerá. Cristãos cêntricos, esta é a primeira morte. Segundo ponto a analisarmos é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos em Cristo, ou seja, a primeira ressurreição é onde todos os que morreram em Cristo vão se levantar da morte para irem para o céu. A primeira ressurreição acontecerá na segunda volta de Jesus Cristo à terra, conforme relatado em 1 Tessalonicenses 4 versículo 16 que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, a primeira ressurreição acontece na segunda volta de Jesus Cristo à terra, é o retorno à vida de todos os mortos em Cristo, ou seja, das pessoas que enquanto estavam vivas, entregaram suas vidas de fato e verdade ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e perseveraram na fé em Jesus até quando chegou a primeira morte, que é a morte para a sepultura. Vejamos em Apocalipse 20 versículo 6 e 5 que diz: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O restante dos mortos, que são os ímpios, não voltarão a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Terceiro ponto a analisarmos é o que a Bíblia chama de segunda ressurreição. Conforme vimos em Apocalipse 20 versículo 5, quem não ressuscitou na primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna, foram os ímpios, foram as pessoas que enquanto vivas estavam não quiseram saber de uma vida em Cristo Jesus e morreram rebeldes contra Deus e estão ressuscitando agora na segunda ressurreição, que acontece após um período de 1000 anos depois da primeira ressurreição. O detalhe importante aqui é que esta segunda ressurreição não é para que os ímpios vá para o céu, mas sim, ressurgirão da primeira morte somente para prestarem contas a Deus a respeito de suas vidas e irem parar na segunda morte, que vamos falar dela mais na frente. Veja em Apocalipse 20 versículo 6 que diz: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O restante dos mortos, que são os ímpios, não voltaram a viver até se completarem os 1000 anos. Quarto ponto a analisarmos é o que a Bíblia chama de segunda morte. A segunda morte é o salário do pecado, ou seja, é a morte eterna, morrer para nunca mais voltar a existir. Não é mais como a primeira morte para a sepultura, mas sim, uma morte dentro de um lago que arde com fogo e enxofre, destruição eterna. Esta é a segunda morte, conforme relatado em Apocalipse 20 versículo 10, 14 e 15 que diz: O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte.
Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados dentro do lago de fogo. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Outro texto importante é Mateus 25 versículo 41 que diz: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, esta é a segunda morte, o salário do pecado sendo depositado na conta de todos os rebeldes contra Deus. Deus é justo e quem não quiser o céu, tem o lago de fogo e enxofre à sua disposição. Para finalizarmos, veja Eclesiastes 12 versículo 13 e 14 que diz: De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mau. E por fim, Romanos 6 e 23 que diz: Porque o salário do pecado é a morte eterna, ou seja, a segunda morte no lago de fogo e enxofre, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos do canal Mais de Deus, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comentários, obrigado.